É pra ver ou pra comer? Ai, a gente não vai começar esse programa assim, não. Já começou. Foi mal, gente. É pavê mesmo. E hoje a gente vai preparar um pavê com todas as partes do abacaxi, incluindo a coroa. Luiz, sabe aquela expressão de descascar abacaxi? Sei. O que eu gosto nessa receita é que essa expressão não tem sentido nenhum. Então agora eu vou pegar aqui o liquidificador para bater o abacaxi. A gente vai fazer um suco e guardar, porque a gente vai usar só o bagaço para fazer o nosso doce. Agora a gente vai coar o nosso suco para separar o nosso bagaço. Separa o bagaço do suco, coloca o bagaço na panela. Essa receita leva 9 ovos. A gente vai usar todas as gemas para fazer o doce e 2 claras para fazer o merengue. O resto das claras a gente vai congelar e usar em outra preparação. Enquanto isso, eu já coloco na panela as gemas que já foram separadas. Acrescento o açúcar demerara. Não para de mexer, senão vai cozinhar o ovo. Agora eu vou pegar a batedeira para a gente bater a nossa mistura, quente ainda, até ela esfriar. Tiramos da batedeira e vamos voltar para a panela. É importante fazer esse processo da batedeira para a panela para não formar grumos e aí ficar aquele pavê bem lisinho. Deixa em fogo baixo até ganhar consistência. Nosso doce agora já está pronto. As coroas que a gente falou no início da receita, a gente vai usar elas agora para fazer o nosso chá. E aí a gente vai levar para a panela com água e algumas especiarias, que são canela, zimbro e cravo. Também a gente pode utilizar para beber um chazinho, né? O que você acha, Luiz? Eu acho ótimo. Eu vou beber o suco que a gente fez no começo. Olha o abacaxi! O abacaxi tem origem tropical e a fruta já era cultivada pelos indígenas nativos do Brasil, antes da chegada dos colonizadores portugueses. Desde o dia do plantio até a colheita, passa-se 1 ano e meio para o abacaxi nascer, crescer e estar pronto para o consumo. É tanto tempo de espera que tem mais a que consumir tudo dele mesmo. Polpa, casca, coroa, sem medo de ser feliz. É sempre uma oportunidade de consumir minerais e vitaminas essenciais para o nosso organismo. Só falta molhar o biscoito no chá. Com o abacaxi inteiro, fizemos esse lindo pavê. Utilizá-lo de forma integral aumenta o poder nutritivo consumido. A casca do abacaxi, por exemplo, tem mais fibras e menos calorias do que a polpa e dá um excelente suco. Um excelente pavê. Quem vai provar nossa sobremesa é a Ana Ribeiro, que hoje é uma ecochefe no Instituto Maniva e foi a primeira mulher e brasileira a chegar ao cargo de sous-chefe da rede francesa Les Saint Honoré. Estou ansiosa para conversar com ela. O caminho da cozinha da Ana é super interessante. Ana, seja muito bem-vinda, obrigado por ter vindo. A gente preparou para você hoje um pavê de abacaxi e a gente usou o abacaxi de forma integral. Vou provar. Por favor. Bem interessante. Estão usando a casca também, né? Também. Ela cozinhou, mas ela ainda tem uma texturinha. Você trabalhou em muitos restaurantes e hoje se fala muito em desperdício de alimentos. Algum tempo atrás não se falava sobre isso. Como é que você trabalhava isso dentro desses restaurantes? Infelizmente, há 10, 15 anos atrás, principalmente os grandes hotéis produziam muito lixo. Não tinha essa conscientização de, por exemplo, de aproveitar uma casca de um abacaxi. Eu acho isso muito importante que os hotéis, os restaurantes, os cozinheiros, os chefes estão tendo essa conscientização de produzir menos lixo. Sim. Muito embora ainda, infelizmente, algumas pessoas têm preconceito em comer cascas, em comer talos. E elas esquecem que, às vezes, as vitaminas, os sais minerais estão justamente nas cascas. Sim. Então, você produz um lixo que você não deveria produzir, que seria um lixo benéfico à sua saúde, por desconhecimento e muitas vezes por preconceito mesmo. Quando eu dou aula ou workshop sobre punks, me perguntam assim: Ana, como que você entrou punk na sua vida? Eu falei, gente, esse nome bonito
é novato, até do Valdeli Knupp, né? Que deu esse nome, esse anacrônimo, essas plantas que, por que não convencional? Porque ela não está no dia a dia. E nas ruas do Rio de Janeiro a gente tem punks, né? Justamente ela faz o caminho do homem, sabia? Onde o homem passou, ela nasce, né? Para você ter uma qualidade de vida. Punk não é, por exemplo, assim, beldroégua ou taioba, que quase todo mundo conhece. Porque, por exemplo, a casca da abóbora, ela é uma punk. O umbigo da bananeira é uma punk. O talo do agrião, o talo da couve é uma punk. Por que isso é punk? Porque, na verdade, você está jogando fora um alimento que você poderia usar. Você chega, por exemplo, nas feiras no Rio de Janeiro e rapidamente as pessoas pedem assim, corta a folha, tira o talo, tira. A gente nunca leva isso para casa. As pessoas arrancam a coroa do abacaxi. Da abacaxi, justamente. Na feira, né? Na feira. Como a gente faz parte de um grupo de ecochefes, quando a gente está nas feiras, a gente leva justamente essa conscientização que você está gerando um lixo que você não precisa produzi-lo. Você pode fazer, por exemplo, da rama da cenoura, por exemplo. Você pode fazer um pesto, um biscoito, um pão, que as pessoas estão no surto de obesidade por comer mal. E tem, ao mesmo tempo, mais de 21 milhões de pessoas passando fome. E não está faltando comida. E não está faltando comida. O que é o ecochef? Ele é justamente você ir até o agricultor, ver como ele produz o alimento, como é que ele chega para você na cidade, a logística para escoar essa produção. Às vezes tem produtores que às vezes vendem o seu alimento orgânico, saudável, maravilhoso, como comum, como um alimento cheio de agrotóxicos, porque às vezes ele não tem como distribuir aquela sua pequena produção. Então tem alguns produtores que eles se cotizam, se juntam da agricultura familiar e traz o seu alimento, o seu produto para as feiras orgânicas. Mas você pode, por exemplo, ser o parceiro do agricultor. Isso não precisa ser um chefe para ser parceiro. Não, Qualquer não, um pode ser parceiro. Qualquer um pode ser parceiro, um curioso que quer Legal. comer um alimento mais saudável. Inclusive, pode até comprar direto do próprio produtor. O mais importante também do trabalho dos ecochefes é que não tem o atravessador. O que às vezes prejudica justamente o agricultor, principalmente o familiar, é o atravessador. Então, Ana, a gente quer agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Já acabou? Poxa, estava tão bom. Tava bom, né? Não é maravilhoso. Então foi sensacional a gente conversar aqui, aprender um pouquinho mais sobre as punks. Isso, gente. Né? Então, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer te receber Prazer aqui. todo meu, todo meu. E quando Obrigado. precisar falar de mato, como eu brinco, né? Mato saudável, a gente... Tô aqui. Legal. Conte comigo Obrigada. sempre. Muito obrigada pelo convite Valeu. mais uma vez. Gente, vocês nem imaginam uma delícia que tá isso aqui, tá?